Olá, alunos. Vamos dar sequência à unidade 3 da disciplina Direito Empresarial do curso Técnico em Administração. Na disciplina de hoje, verificaremos na terceira unidade, que é a disciplina final do curso, vamos falar hoje de noções de direito do consumidor, princípio do direito tributário e legislação trabalhista básica. Esses três direitos se relacionam com o direito empresarial e é importante frisar alguns pontos necessários para que tenham conhecimento e possam distinguir essa relação existente entre o direito empresarial e esses três direitos. São noções de direito do consumidor, noções dando ênfase aos princípios do direito tributário e à legislação trabalhista. No direito do consumidor, temos alguns elementos a serem trabalhados. O direito do consumidor contempla o Código de Defesa do Consumidor, princípio de proteção ao consumidor, vícios e defesas dos produtos e serviços. São os três elementos que trabalharemos nessa unidade. Código de Defesa do Consumidor. Foi necessário surgir essa proteção entre a relação do fornecedor e o consumidor. A Constituição Federal de 1988 já prevê que deve haver uma proteção nessa relação de fornecedor e consumidor. Na Constituição de 88, diz que a obrigação do Estado em defender o consumidor. Em 1990, foi feita a criação do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. A evolução social e comercial do final dos anos 80 afetou os hábitos de consumo. O mercado gerou novas formas de fornecer e comercializar produtos e serviços. Foi preciso, então, criar esse regimento ao qual protege o fornecedor e o consumidor. Precisa fazer alguns esclarecimentos de alguns conceitos importantes acerca dessa relação de consumo. No artigo 2º da Lei do Código de Defesa do Consumidor, diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. No seu parágrafo único, prevê equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. E o que seria o fornecedor? O artigo 3º do CDC informa que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Isso é o fornecedor. E o produto? Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. E o serviço? O que seria o serviço? É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e secundária, salvo as decorrentes da relação de caráter trabalhista. Isso seria o serviço. Consumidor é o destinatário final do produto ou serviço adquirido ou utilizado, elo final da cadeia produtiva. Aquele que compra para revenda não é considerado consumidor final. Não é preciso comprar o produto para ser consumidor, basta utilizar o produto. Temos dois exemplos. Exemplo 1. A loja que vende carro e os compra da fábrica. Estes são compradores, estão adquirindo insumos para suas atividades. No entanto, quando aquela mesma loja comprar um carro para suas necessidades, ela será consumidora final. O exemplo 2, de consumidor. Você compra um pacote de bolacha e o entrega ao seu amigo. Caso ele sofra uma intoxicação decorrente da bolacha, poderá exigir seus direitos perante o fornecedor, mesmo sem ter comprado a bolacha. Quais são os princípios de proteção ao consumidor? Temos vários, mas vamos enfatizar 3. Princípio da proteção à vida, saúde e segurança, princípio da transparência, clareza e princípio da proteção contratual. O princípio da proteção à vida, saúde e segurança. Temos alguns pontos a serem esclarecidos acerca desse princípio. É um direito básico,
proteção à integridade física e moral. Os produtos ou serviços não podem ser nocivos, causar danos à saúde, à vida do consumidor. As empresas não devem e não podem indiscriminadamente colocar produtos à disposição dos consumidores no mercado. As empresas que desobedecem aos mandamentos do Código têm os seus produtos retirados do mercado, devem pagar indenizações e os seus dirigentes são processados criminalmente. No princípio da transparência, clareza, é a obrigação do fornecedor informar previamente o conteúdo de maneira detalhada sobre o bem ou o serviço que o consumidor estará adquirindo ou tratando. As informações devem ser claras e corretas sobre características, qualidades, quantidade, composição, origem, preço e prazo de validade dos produtos, forma de usar, etc. Os instrumentos contratuais devem ser escritos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Esse é o princípio da transparência. Deve-se ter alguns elementos acerca desse princípio da transparência. Anúncio, propaganda enganosa e propaganda abusiva. O anúncio. O que seria o anúncio? Um anúncio de uma venda pode ser considerado um contrato. A oferta vincula a venda do produto ou do serviço. É direito do consumidor exigir o cumprimento da oferta. Propaganda enganosa. O fornecedor deverá garantir os dados fáticos, técnicos e científicos da mesma publicitária. Pode ser enganosa por omissão, deixa de dar alguma informação essencial à decisão do consumidor a respeito de comprar ou não comprar um determinado produto. E a propaganda abusiva, do tipo discriminatória, raça, cor, religião, sexo, quando mostra seres as pessoas esbeltas mais sadias do que as pessoas gordas, ou que as pessoas de maior estatura não, são mais produtivas, etc. Seria a propaganda abusiva, quando se aproveita de inexperiências de crianças, desrespeita o meio ambiente e incita à violência. São alguns pontos a ser considerados acerca da clareza. Princípio da proteção contratual. A grande maioria dos contratos de consumo são contratos de adesão, pois inexiste o caráter negocial e não se pode mudar as cláusulas fundamentais. Princípio da vulnerabilidade. No exame das relações, o consumidor é a parte mais fraca, sobretudo em relação a aspectos de ordem técnica e econômica. Então, se diz que o consumidor é a pessoa hipossuficiente nessa relação, enquanto que o fornecedor é o hipersuficiente. Princípio da proibição de cláusulas abusivas. Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços não podem aproveitar-se da ausência de negociação para fazerem constar obrigações excessivas, desiguais e que lhes tragam exagerada vantagem. Vícios e defeitos dos produtos e serviços. Vícios. A qualidade ou quantidade que torna os produtos ou serviços impróprios ao uso a que se destina ou que lhe diminui o valor. Podem ser aparentes ou ocultos. Os vícios aparentes, de fácil constatação, aparecem no uso ou no consumo. Exemplo, uma cafeteira que não esquenta. Ocultos, só aparecem após algum tempo ou muito tempo após o uso. Um exemplo, a metragem errada de um apartamento ou defeitos de construção. E os defeitos? O que seriam os defeitos? Advém do vício acrescido de um problema extra, um dano maior, um prejuízo. Pode ser chamado de acidentes de consumo. Tipos de produtos. Nós temos os não duráveis e os duráveis. Não duráveis se esgotam com o uso ordinário, exemplo, alimentos, medicamentos. E duráveis se prestam a diversos usos, não se esgotam facilmente, exemplo, eletrodomésticos. Prazo para reclamações. Nós temos produtos duráveis, 90 dias, produtos não duráveis, 30 dias, acidente de consumo, 5 anos. A empresa terá o prazo de 30 dias para reparar o vício ou defeito, e se assim não fizer, terá o consumidor o direito de substituição do produto ou por outro da mesma espécie em perfeito estado de uso, restituição da quantidade paga, acrescida de perdas e danos sofridos, e abatimento proporcional do preço.
No caso de o consumidor não ter contato direto com o produto no ato da aquisição, pela internet, catálogo, telefone, a lei concede ao consumidor um prazo de 7 dias para devolução do produto, por desistir do negócio e receber de volta a quantia paga. E é desnecessário justificar as razões da desistência. Esses são alguns pontos esclarecidos acerca do direito de consumo. Vamos agora trabalhar o direito tributário. Alguns elementos importantes acerca do direito tributário são necessários para que haja um entendimento dessa matéria. Direito tributário, né, é uma receita. Na ordem estadual, nós temos duas formas de receita: receitas ordinárias e receitas derivadas. As receitas originárias do Estado são aquelas provenientes de doações, legados e preços públicos, provenientes da exploração do patrimônio próprio do Estado. As receitas derivadas são consideradas relativas aos tributos e multas. E a receita tributária, elas são as decorrentes da arrecadação de tributos e é a mais comum e eficiente. A Constituição Federal enumera os direitos acerca os princípios e as normas gerais acerca do direito tributário. Mas nós temos uma lei específica que vai tratar de toda a matéria tributária, que é o Código Tributário Nacional. O que vem a ser tributo? No artigo 3º do Código Tributário Nacional, especifica o tributo como sendo toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é o conceito de tributo. É importante enfatizar alguns elementos desse conceito. O que seria a obrigação pecuniária? Compulsória. Ou seja, tributo é aquele dever de pagar algo obrigatoriamente. Pecuniário porque está imaterializado em dinheiro, em moeda ou cujo valor nele se possa exprimir. Ou seja, o tributo ele deve ser pago em moeda nacional ou cujo valor possa ser equiparado ou exprimido em moeda nacional, que não constitua sanção de ato ilícito. Só existe tributo se vier uma lei que o regulamente. Então, se a obrigação de pagar é uma obrigação tributária instituída em lei, então o fato de verdadeiramente pagar essa obrigação, então eu estou cumprindo a lei. Então não seria uma punição pelo descumprimento da lei. Então não podemos dizer que seria uma sanção de um ato ilícito, e sim algo lícito, porque a própria lei determina o pagamento do tributo. Instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a atividade administrativa do Estado de arrecadar e fiscalizar o tributo é uma atividade vinculada no sentido de que está de acordo com a lei. A lei não dá opções de escolha, ou seja, não é discricionária. Então, nessa administração de arrecadação e fiscalização do tributo, deve ser cumprido de acordo com o que está na lei. Espécies de tributos. Nós temos os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, como espécies de tributos. Nos impostos, não há uma contraprestação em relação à sua arrecadação. As taxas, existe uma contraprestação e ela precisa ser paga ou posta à disposição essa contraprestação. Ela se divide pela taxa de polícia e a taxa de serviço. Não podemos confundir taxa com tarifas, mas as taxas são tributos, tarifas são preços públicos. A taxa é obrigatória por ser um tributo, enquanto que a tarifa não é obrigatória. A tarifa, ela pode ser, ela é posta à disposição, mas você só vai pagar a tarifa se você efetivamente utilizar o serviço. Enquanto que a taxa, você mesmo não utilizando, mas posta à disposição, você já tem o dever de pagar a taxa. Contribuição de melhoria é um tributo decorrente de uma obra pública. Empréstimo compulsório, o nome já diz, é um empréstimo que o Estado faz à população por uma necessidade extraordinária. E contribuições especiais são contribuições com finalidades específicas.
Nós temos nas contribuições especiais de intervenção do domínio econômico, de interesse de categorias profissionais, de seguridade social ou sociais. Característica do tributo. São devidos a um ente público, União, Estado, Município, tem função jurídica do poder soberano do ente tributante. Sua finalidade é servir de meio para atendimento às necessidades financeiras do Estado, de modo que essa possa realizar sua função social. A relação que vincula o contribuinte e o Estado é através do crédito tributário, que nasce exatamente com a ocorrência do fato gerador previsto em lei, que seria a hipótese de incidência, ao qual deve-se pagar o tributo. A necessidade do pagamento do tributo e a necessidade dessa receita é para que o Estado possa cumprir sua função social ao cidadão. Nós, nessa matéria tributária, nós temos princípios ao qual precisamos enfatizar. São vários, mas vamos trabalhar alguns aqui mais importantes. Princípio da legalidade, ou seja, não existe tributo se não houver uma lei que o regulamente. Tem por finalidade garantir os direitos e deveres individuais e coletivos, uma vez que, nos Estados democráticos, não apenas os indivíduos são subordinados à lei, mas também à própria administração pública. Princípio da irretroatividade da lei. Esse princípio ele vem para garantir a segurança jurídica, ou seja, das relações. Esse princípio é também um princípio geral do direito, visa impedir que determinada lei produza efeitos sobre fatos ocorridos antes de sua incidência. Princípio da anterioridade da lei. A anterioridade também é corolário da segurança jurídica. Estabelece, portanto, que os entes tributantes não podem exigir tributos no mesmo exercício financeiro. E vale lembrar que o exercício financeiro considerado é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, em que tenham sido publicadas as leis que os instituíram ou aumentaram. Mas nós temos exceções a essas regras, ou seja, nós temos os princípios, mas é preciso salientar algumas exceções. São exceções, isto é, as instituições ou majoração podem ser exercidas no mesmo exercício financeiro da data da publicação da lei para os impostos reguladores, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de produtos industrializados e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o CID sobre petróleo. Princípio da uniformização da tributação. O que é que vem ser esse princípio? É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou município. Princípio da seletividade. Tem um condão de selecionar os bens tributários, aplicando-se alíquotas diferentes de acordo com seu grau de essencialidade. Quanto mais essencial for o produto, menor será a alíquota aplicável. Princípio da capacidade contributiva. Tem o intuito de alcançar a chamada justiça fiscal. Conforme norma constitucional, sempre que possível, os impostos deverão ter caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Princípio da proibição de confisco. Busca proteger o contribuinte contra a possibilidade de o ente tributante vir a tomar totalmente o seu patrimônio ou a sua renda. Esses foram os pontos importantes a ser enfatizados acerca da matéria direito tributário. Vamos agora falar de alguns pontos importantes acerca da legislação trabalhista. A legislação trabalhista também está prevista na Constituição Federal, mas nós temos um regramento próprio, que seria o Código, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Decreto-Lei 5.452 de 1943. Nesse decreto, institui, no seu artigo 1º, está consolidada institui as normas que regulamentam as relações individuais e coletivas de trabalho que nelas são previstas. Sujeito de direito individual do trabalho. Nós temos nessa relação trabalhista o empregado e o empregador. Qual é o vínculo entre o empregado e o empregador? O vínculo entre o empregado e o empregador é de natureza contratual, ainda que o ato que ele dê origem nada tenha sido ajustado. Empregado. O que vem ser empregado? Empregado, toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Não haverá distinção relativa à espécie de emprego
e a condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Preciso ter alguns pontos a serem esclarecidos para tipificar a relação de empregado-empregador e o que caracteriza o empregado. A pessoalidade na prestação de serviço, habitualidade não eventual, subordinação jurídica, dependência do empregador, onerosidade mediante salário. Considera-se como serviço efetivo o empregado, período em que o empregado esteja à disposição do empregador, guardado ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Empregado ou empregador. Trabalho é gênero do qual o empregado é espécie. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Empregador é a pessoa física ou jurídica, assume os riscos da atividade econômica, usa a prestação pessoal de serviço, admite o empregado, assalaria o empregado e dirige o empregado. Quais são os empregadores? Instituição de beneficência, profissionais liberais, associações recreativas, instituições sem fins lucrativos. Empregadores, as empresas com personalidade jurídica própria, sob a direção, controle ou administração de outra. Para os efeitos da relação de emprego, são solidariamente responsáveis à empresa principal e a cada uma das subordinadas. É preciso fazer a diferenciação em relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho é contratual. Vínculo não empregatício, sujeitos, tomador e prestador de serviço. Exemplo, autônomo, estágio, eventual e voluntário. Relação de emprego, contratual, vínculo empregatício, sujeitos, empregado e empregador. Regida pelo CLT e outros diferentes diplomas legais. Contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Empregados especiais. Alguns empregados, mesmo perdendo suas características principais, que seria a pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, têm sua relação com o empregador regulada por leis específicas e com regimes especiais. Nós temos empregados especiais, empregado doméstico, empregado rural, empregado temporário e terceirizado. Nós temos os trabalhadores especiais, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, voluntário, trabalhador avulso, estagiário e empregado aprendiz. Quais são os direitos básicos de todo trabalhador? Registro em carteira de trabalho, salário mínimo, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, FGTS, que é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saúde e segurança do trabalho, licença maternidade e licença paternidade, férias, 13º salário, verbas rescisórias. Esses foram alguns pontos importantes a serem trabalhados sobre a legislação trabalhista. Na unidade de hoje, que foi a terceira unidade da disciplina Direito Empresarial do curso técnico em administração, trabalhamos alguns pontos da legislação do consumidor, da legislação tributária e da legislação trabalhista. Muito obrigado. Essas foram as considerações acerca dessa unidade. Qualquer dúvida estaremos à disposição no e-mail e também nos fóruns de discussão.